the hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. Uma mensagem muito especial. E você percebe que elas se parecem. Ser e ser salvo é óbvio, é claro. Mas também eu quero dizer que é possível as pessoas aqui na terra serem bem-sucedidas e serem salvas também. É possível pessoas aqui na terra viverem de forma formidável e serem salvas também. É possível pessoas aqui na terra serem felizes e serem salvas também. Então nesta manhã eu quero falar que existe felicidade na vida eterna, porque nós vamos morar com o Senhor. Mas existe felicidade aqui na terra, porque nós vamos praticar princípios que nos conduzem a isso. Primeiro princípio que me faz ser bem-sucedido aqui na terra e me garante a vida eterna. Primeiro princípio que pessoas que decidiram vencer, eles praticam. Fala comigo, acreditam em si. Todo vencedor, ele acredita nele mesmo. Toda pessoa bem-sucedida, ela acredita nela. Por mais que os outros digam que ela não vai conseguir, ela decide ir até conseguir. Por mais que os outros digam que ela não vai formar na faculdade, ela entra com força e forma e exerce a profissão. Por mais que pessoas dizem que ela não vai chegar do outro lado, ela acredita nela mesma. Por quê? Provérbios capítulo 23, verso 7 diz: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Eu tenho que acreditar em mim. Eu tenho que entender que o que eu tenho aqui dentro é a marca de Cristo na minha vida. Se eu acredito em mim, eu vou chegar em lugares altos. Mas se eu não acreditar em mim mesmo, não adianta o meu pastor acreditar em mim, não adianta o meu patrão acreditar em mim, não adianta a minha família acreditar em mim, não adianta as pessoas que me cercam acreditar em mim. A primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo. Porque se você praticar esse princípio, se prepare, você faz parte das pessoas que decidiram vencer. Diga para quem está do seu lado, acredite em você mesmo. Pessoas bem-sucedidas, elas acreditam em si mesmo. Segundo ponto, que existe em comum as pessoas bem-sucedidas, elas são determinadas. Fala comigo, determinadas. Toda pessoa bem-sucedida, ela é determinada. Toda pessoa bem-sucedida, ela tem o princípio de determinação dentro dela. Números 23, 24. Eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dela. O que é a pessoa determinada? Ela tem dentro dela a fúria da leoa parida. Uma leoa, ela pare um leãozinho. Vai tocar no leãozinho da leoa. Vai tocar. Ela não deixa. É a fúria da leoa parida, determinada em proteger o leãozinho. É a força do touro selvagem. Vai lutar com o touro. Vai pegar no chifre de um touro. E tem uma força poderosíssima. E é a determinação do leão que não se descansa, enquanto não devora a sua presa e bebe o sangue dela. Quando o leão ele vai atrás de uma presa, ela pode correr o tanto que for, mas ele não descansa até que pega aquela presa e bebe o sangue dela. A pessoa que ela é determinada, ela se torna uma pessoa bem-sucedida. A pessoa que é determinada, ela decidiu vencer. A pessoa determinada, ela não fica cocheando entre dois pensamentos. Me lembro quando eu cheguei em Valadares assim, traçar planos.
eu tenho pessoas determinadas, pessoas vencedoras, elas têm muito claro na mente delas o que elas querem. Entender o que Abacuque diz? Escreve a visão, torna bem legível, para que possa ler até quem passe correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, muda a rota, é assim? Se tardar, briga com Deus, é assim? Se tardar, para de vir na igreja, fala que Deus não te escuta, é assim? Se tardar, chuta o pau da barraca. Se tardar, pega tudo, vai para os Estados Unidos, vai pelo México, vai correndo risco de morte. Se tardar, vai para a China, vai para o Japão, vai para Portugal. Ah, está demorando muito, eu vou sumir. Se tardar, o que Deus manda fazer? Diga para o seu irmão, espere, irmão. Se tardar, espera. Por quê? Porque certamente virá e não tardará. Irmãos, olha aqui. Quando eu li esse texto de Abacuque, Deus falando tardar 2 vezes, eu falei, não, mas peraí, tem um mistério aqui. Primeiro o Senhor está dizendo, se tardar, espera. Ok, entendi. Aí depois o Senhor repete, porque certamente virá e não tardará. Mas peraí, o Senhor disse antes que se tardar, espera. Agora o Senhor está dizendo que não vai tardar a acontecer. E Deus falou comigo, existe o tempo do homem, Flamarion, e existe o meu tempo. No tempo do homem, ele pode achar que eu estou atrasado, mas no meu tempo, eu sempre chego na hora certa. Levanta a mão, eu quero profetizar, querido. Você vai traçar planos, e na hora certa, vai acontecer na tua vida, porque você é mais que vencedor. Aplauda Ele. Quarta coisa, que geralmente pessoas vencedoras, elas têm em comum. Geralmente pessoas vencedoras, elas praticam isso. Só você começar a visualizar na sua mente a história dos vencedores. Vamos ler? Envolvem pessoas na causa de Satanás. O isola. Ai, eu estou numa luta tão grande, eu vou me isolar. Se isola que só vai piorar. Ai, eu estou numa prova tão grande, é melhor até me afastar das pessoas. Se afaste que você só vai se afundar. Ai, eu estou enfrentando uma batalha, eu vou ficar quietinho, não vou nem levantar da cama. Não vou para a igreja, não vou servir a Deus. Eu vou dar um tempo de tudo. Dá um tempo de tudo, que vai ser o início da sua destruição. Olha o que pessoas bem-sucedidas, pessoas de sucesso, pessoas vitoriosas fazem. E aqui eu quero ler um texto que nada mais é a história do homem mais bem-sucedido do mundo. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Não é possível que vocês não sabem o nome do homem mais bem-sucedido do mundo. Fala comigo, Jesus. Jesus. Vamos lá, Mateus 4,19. E disse-lhes, olha Jesus falando, vinde após mim. Jesus tinha um plano, Jesus tinha um projeto, Jesus queria ganhar almas, Jesus queria fazer discípulos. Ele diz, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Jesus tinha um projeto. Então o que Jesus faz? Ele envolveu pessoas no seu projeto. Ele envolveu pessoas na sua causa. E ele contagiou aquelas pessoas a fazer o quê? A segui-lo. Eu quero declarar, querido, Deus vai te dar graça para você envolver pessoas no seu projeto, que recebe da glória. Quinto, o que pessoas de sucesso geralmente fazem em comum? Toda pessoa bem-sucedida, fala comigo, vamos lá, ultrapassam obstáculos. Não tem jeito de eu ser vencedor sem me deparar com obstáculos. Não tem jeito de eu ter uma vida vitoriosa sem que obstáculos apareçam no meio do caminho. Às vezes o obstáculo é na própria família. Às vezes o obstáculo é no próprio trabalho. Às vezes o obstáculo é alguém que não consegue ver o seu sucesso.
Às vezes o obstáculo é uma luta, é uma prova, é uma batalha. Mas às vezes o obstáculo, o gigante vem disfarçado de obstáculo, mas na verdade é a maior oportunidade que pode estar surgindo na sua vida. Vamos ler? 1 Samuel 17, 25. E dizia os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Não vai pagar mais imposto. Preste atenção. Está lá o gigante Golias, todo mundo olhando para aquele obstáculo, todo mundo com medo. Ai, o gigante vai acabar com a gente. Ninguém luta contra esse gigante, ninguém parte para cima, ninguém tenta vencer esse obstáculo. Só que Golias não era um gigante somente. Golias estava embrulhado nele a oportunidade de alguém que estava ali, que era pobre, se tornar rico da glória. De alguém que estava ali, que era sem reconhecimento, que não tinha nem ninguém para casar, mas ia casar com a filha do rei. Era alguém que estava ali, revestido dentro dele da possibilidade de nunca mais ele e a sua família pagar imposto. Quando Davi, ele olha aquele obstáculo e vê escrito riqueza, casar com a filha do rei, automaticamente virar rei e ter isenção de imposto, ele falou: é comigo. Ele faz o que ninguém fez, ele decide o que ninguém decidiu, ele ultrapassa o obstáculo chamado Golias. Ele vence Golias. Pessoas que decidem vencer, elas têm a consciência que o mar vermelho que surge, ele está embrulhado na possibilidade dele se tornar libertador de uma nação. Assim foi com Moisés. Ele sabe que a muralha de Jericó que surge, por detrás da muralha está a conquista de uma cidade. Assim foi com Josué. Ele tem convicção, a esterilidade que vem, o obstáculo que vem, sabe que por detrás dele pode nascer um profeta. Assim foi com Ana, era estéril, mas ela supera aquele obstáculo e dá luz ao profeta Samuel. Pastor, não entendi, vou te explicar. Levanta a mão para receber. Esse obstáculo não vem para te destruir, mas esse obstáculo, ele vem para te promover e para você sair dele muito melhor do que entrou. Quem recebe, bate palma e dá glória. Sexto, pessoas que decidiram vencer, vamos repetir, mudam sua história e, acima de tudo, mudam a si mesmo. Repara o caso de Jacó, Gênesis 32, 28. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó significa trapaceiro, Israel significa alguém que lutou. Jacó, ele muda a história dele, e Jacó, ele muda a si mesmo. Eu queria que você pesquisasse. Com quantos anos que Jacó mudou? Aqui com certeza, ter lutado a noite inteira, irmão, com um anjo. Ele não era um menino de 10 anos de idade. Não importa a sua idade, quem decide vencer, ele está pronto para mudanças. Pastor, será que eu preciso mudar? Vou te dar uma dica. Pergunta para o teu marido. Pergunta para a tua esposa. Pergunta para o teu pai. Pergunta para a tua mãe. Tem alguém da tua família do seu lado? Se tem, já começa a exercitar. Pergunta para ele assim: você acha que eu tenho que mudar em alguma coisa ou eu estou bom do jeito que eu sou?
eu tenho certeza que tem alguma coisa para ser mudada aí. Eu tenho certeza absoluta. Porque nós somos, diga, vencedores. Vamos caminhar, meu Deus, o tempo está contra mim hoje. 7º, a pessoa que ela decide vencer, o que ela tem em comum com quem é vencedor? Vamos repetir? Não permitem que dificuldades moldem o seu estado de espírito. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 6. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Josafá, mesmo diante da guerra, ele continuou confiando no Senhor. Ele não mudou seu estado de espírito. Ele não mudou a sua maneira de crer em Deus. Tem pessoa que ela age de acordo com o que está acontecendo na vida dela. Se está dando tudo certo, oh glória, Jesus é bom, eu te amo Jesus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, te louvarei. Mas apareceu uma guerra, uma batalha, eu continuo confiando no Senhor. A dificuldade não vai mudar a minha fé. Quem recebe bate palma e dá glória. 8º, pessoas que decidem vencer. Vamos ler? Transformam o ambiente para melhor, ao invés de serem afetadas negativamente por ele. Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebe. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. É provado que 60% dos jovens cristãos, quando ele entra para a faculdade, ele desvia. Isso não é Bíblia não, isso é pesquisa. Por que que o jovem entra para a faculdade e ele desvia? Sabe por quê? 60%? É porque o ambiente vai moldar o estilo de vida dele. Mas vamos aprender com um jovem chamado Daniel. Daniel, ele entra num banquete, e ali tinha tudo que ele não podia. Ali tinha bebida, ali tinha manjares, mas Daniel, ele falou: eu estou aqui, eu estou nessa faculdade, mas eu decidi não me contaminar. Quem entendeu, dá glória. Eu estou aqui nesse trabalho, todo mundo aqui fuma, mas eu decidi, eu não vou me contaminar. Eu estou aqui nesse local, eu estou aqui, todo mundo fala palavrão, mas eu decidi não falar. A pessoa vencedora, ela transforma o ambiente para melhor. Em outras palavras, você vai chegar em ambientes que pessoas vão ter que te respeitar, porque você não vai aceitar coisas que não agradam ao coração de Deus. Você não vai ser moldado pelo ambiente que você está, mas você que vai ser um influenciador naquele ambiente, porque você é mais que vencedor. Da glória quem recebe. 9, pessoas vencedoras, elas são, fala comigo, inconformadas. Romanos 12:2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não posso me conformar. Ah, pastor, mas é vontade de Deus. A vontade de Deus, eu tenho que entender qual é ela para a minha vida. Ah, pastor, mas em tudo dai graças. Tá, o seu filho está nas drogas, você vai falar: graças a Deus porque o meu filho está nas drogas. O couro está comendo no seu lombo, está devendo todo mundo, graças a Deus que eu estou devendo todo mundo. É claro que não, mas vamos entender o contexto. Eu não posso viver conformado com aquilo que não é de Deus para a minha vida.
Eu não posso viver conformado com aquilo que Deus não planejou para mim. Você está aqui, sabe por quê? Porque você ama a Deus, venceu chuva, venceu o horário de verão. Sabe por que você está aqui nessa manhã? É porque você está inconformado e sabe que Deus tem mais para te confiar. Quem recebe, aplauda ao Senhor. Décimo, pessoas bem-sucedidas, fala comigo, desejam crescer. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça com Deus e com os homens. Desejo de crescer. Eu preciso crescer. Eu preciso me desenvolver. Eu não posso parar no tempo. Se eu parar no tempo, eu sou engolido. Não, pastor, eu tenho curso de datilografia. Rasga o seu diploma de datilografia. Infelizmente não serve para nada. Você tem que fazer algo agora de computação. Você tem que desejar crescer. Ah, pastor, mas onde eu estou? Será que faz uma graduação? Faz uma pós? Já formou? Faz doutorado? Se vira. Você ainda tem força para isso. Você tem que desejar crescer. Você tem que desejar fazer mais. Você tem que desejar ir além. Você tem que desejar relacionar com pessoas do ramo que você trabalha, que é melhor do que você. Você tem que relacionar com pessoas. Você tem que ver vídeo. Você tem que assistir. Você tem que ver pessoas que vão te fazer crescer. Porque o vencedor, ele deseja crescer. 11º, o que os vencedores têm em comum? Vamos lá, toda a igreja? Tem mentes abertas. Daniel 1:4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendimento no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. O que é isso? Mente aberta. Mente aberta. Eu tenho que ter a mente aberta para aprender coisas novas. Eu tenho que ter mente aberta. Repara aqui, as pessoas que eram escolhidas, elas tinham que ter alguns princípios. Quais eram os princípios? Tinham que ser instruídos em sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, habilidade para assistir no palácio, o dom de servir, e que ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Querido, eu tenho que ter o dom de servir no mínimo. A pessoa que tem a mente aberta, ela serve. A pessoa que tem a mente fechada, ela quer ser servida. Se torna o teu limite. 12º, o que é que pessoas bem-sucedidas fazem em comum? Vamos todos dizer, 1, 2 e... ampliam os limites para alcançar o que outras pessoas pensam ser inalcançável. Filipenses 4,13 diz: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu tenho que entender, Deus te confiou uma graça de quê? De ampliar os seus limites. E é vencedor. Sabe por quê? Porque você vai começar coisas que as pessoas diziam ser impossível de terminar. Quem recebe essa palavra? Diga assim: não sabia que era difícil, fui lá e fiz. Aplauda ao Senhor. 13º, estou terminando. O que pessoas bem-sucedidas elas fazem em comum? Dedicam-se um pouco mais do que os outros pensam ser possível. Isso aqui é muito forte. Os vencedores, você pega Santos Dumont, ele dedicou, você acha que não tinha mais gente tentando fazer o avião? Tinha, mas ele deu errado 13 vezes, na 14ª deu certo, 14 bis. Ele dedicou um pouco mais. Olha o que diz Provérbios 6, 6 a 9. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois a formiga, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão,
Na cega que é na colheita, junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Eu tenho que me dedicar mais do que as outras pessoas dedicam. Se eu tiver na média, eu vou ter uma vida mediana. Às vezes você vê alguém bem sucedido e olha para a pessoa e fala assim: eu queria ter o que aquela pessoa tem. Eu queria ser o que aquela pessoa é. Mas você quer trabalhar o tanto que aquela pessoa trabalha? Você quer dedicar o tanto que aquela pessoa dedica? Se você quiser fazer parte dos fora de série, você tem que dedicar um pouco mais. Não tem jeito. Isso é para todo mundo que vence na vida. Ele é diferenciado. Ele pode não ser tão habilidoso, mas ele é mais dedicado que os demais. No tempo certo, Deus, exalta ele. No tempo certo, Deus pinça. Deus, ele te chamou para você dedicar um pouco mais do que as outras pessoas. Dedique-se mais na oração do que as outras pessoas. Dedique-se mais na leitura da Bíblia do que as outras pessoas. Dedique-se mais no teu trabalho do que as outras pessoas. Dedique-se mais na sua comunhão com Deus do que as outras pessoas. Porque pode ter certeza, a abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo está dizendo: eu estou pronto para suportar um pouco mais. Pessoas que decidem vencer na vida, ela está pronta para suportar um pouco mais. Diga para quem está do seu lado: você tem que estar pronto para suportar um pouco mais para ser vencedor. 15º, pessoas que são vencedoras, elas não se deixam dominar pela preocupação. Pastor, eu posso ficar preocupado? É claro que pode. Uma coisa sou eu estar preocupado, outra coisa a preocupação me dominar. Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? A minha preocupação eu vou lançar sobre ele. Todo dia vai surgir uma preocupação na vida do vencedor. Repete isso. Tem gente que não fala porque não quer ficar preocupado, mas você tem que falar para você aprender a verdade da vida. Vamos lá, 1, 2 e... Todo dia vai surgir uma preocupação na vida do vencedor. Todo dia. Vai surgir uma arestazinha. Todo dia. Só que a questão é, aquela preocupação que surgir, ela não pode me dominar. Surgiu uma preocupação, eu vou estar lidando com ela pautada na palavra de Deus, porque senão aquela preocupação vai minar minha força, e eu vou ficar só focado naquela preocupação, e vou deixar de fazer outras coisas. Tem que ser feito. Em outras palavras, a preocupação está aqui, mas você continua marchando rumo ao propósito de Deus na sua vida. A dificuldade surgiu aqui, o problema apareceu ali, a preocupação veio aqui, mas você não vai parar por causa dela. Eu profetizo, levanta a mão para receber. Você não vai paralisar a tua vida por causa de uma preocupação. Você vai continuar, a fila anda, os projetos continuam, tem almas para ser ganha, tem trabalho para ser feito, tem família para ser cuidada. Quem recebe, aplauda ao Senhor. A igreja de pé, por favor. E para encerrar, para a gente orar, 16º lugar,
O que pessoas que decidiram vencer geralmente fazem? Vamos todos ler? Inventam o amanhã debaixo das asas protetoras da esperança. Pastor, ontem eu fiz uma coisa errada, mas o seu amanhã você não fez nada errado nele ainda. Pastor, ontem eu falei o que não deveria ser falado, mas amanhã você não falou nada ainda. Pastor, ontem eu pensei um negócio que não poderia ter pensado, mas o seu amanhã você não pensou nada ainda. Ontem eu pratiquei uma coisa que não deveria ser praticado, mas o seu amanhã você não praticou nada ainda. Em outras palavras, o seu amanhã está intacto para você inventá-lo debaixo das asas protetoras da esperança. Abra as mãos assim. Nós vamos orar agora, pedindo que Deus Ele nos encha de capacidade para que a gente viva essa palavra. Pastor, dá para praticar essas 16 coisas de uma vez só? Se tem alguma que você está debilitado, fala: Deus, eu vou sair daqui hoje diferente nessa área. Se tem alguma que você já pratica com facilidade, continua praticando. Mas o que não podemos é sair daqui hoje da maneira que nós chegamos.